Esther, capítulo 5, nos diz assim a Sagrada Escritura. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é que o tens, minha rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará. O que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei eu favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição, cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Então saiu Amã naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e Azeres, a sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, algo aproximado. E pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Oremos, irmãos. Senhor Deus, estes acontecimentos são reais. E tais coisas aconteceram para nos ensinar, para edificar a igreja, para cumprir os propósitos do Senhor Deus soberano sobre a história. Cumpra então, Senhor, o teu querer e o teu desejo sobre nós nesta noite, falando aos nossos corações. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito faça-se presente em nós, através de nós, quebrantando corações, convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo. Fala conosco, ó Deus. Faz-nos, Senhor, pessoas mais gentis, sábias, e repreenda em nós, ó Deus, todo e qualquer tipo de vaidade, para que assim, ó Deus, vivamos melhor e agrademos a Ti. Tudo isso para a glória do Teu próprio nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando nós estudamos hermenêutica e consideramos o propósito das narrativas, as narrativas atendem basicamente a dois objetivos. O primeiro propósito das histórias contadas na Bíblia, como essa história de Esther, a biografia de Esther, é mostrar Deus como Senhor soberano da história, conduzindo cada um dos acontecimentos a fim de cumprir os seus planos e os seus desejos. Muitas histórias na Bíblia estão aí mostrando a forma como Deus conduziu o seu povo, a forma como Deus preparou
a chegada do Messias, a forma como Deus deu livramento aos seus. E em todos estes momentos, essas histórias cumprem então este propósito de mostrar Deus como Senhor da história, conduzindo todas as coisas e cumprindo os seus planos. Mas há um segundo propósito nas narrativas bíblicas, tal qual esta narrativa do livro de Esther, que é edificar e ensinar por meio do exemplo dos personagens que têm os seus fatos narrados. Então nós olhamos aquilo que fizeram os grandes homens e as grandes mulheres, personagens da Bíblia, e aprendemos com eles. Sejam as boas atitudes, e estas nós tomamos como exemplo e falamos, vamos seguir, vamos trilhar por aqui e fazer como ele fez, como ela fez. Sejam também os erros e os maus feitos. E destes nós olhamos e falamos, não podemos ser assim. Vamos num caminho contrário. Hoje nós aprenderemos com dois personagens. Aquilo que Esther fez, e isto nos foi narrado do verso 1 até o verso 8, e aquilo que Amã fez, narrado no restante do texto. As atitudes de Esther nos ensinam sobre sutileza, e é um exemplo a ser seguido. Já as atitudes de Amã são um exemplo grande de vaidade, do qual nós temos que nos empenhar ao máximo para evitar. Sob esta ótica, então, de aprender sobre a sutileza e evitar a vaidade, nós faremos a exposição do texto. Eu quero, no entanto, relembrar aquilo que nós vimos até aqui no livro de Esther. Esther começa no capítulo 1 mostrando a deposição de Vasti. Vasti era a rainha da Pérsia, preferida por Assuero, Xerxes, o rei persa, o imperador persa. Ele faz um pedido louco para que a sua esposa se apresente para ser um objeto de apreciação dos demais em meio a uma festa. Tratada como uma coisa qualquer, Vasti se recusa e fala, eu não farei isso. A punição para a sua recusa foi justamente deixar de ser rainha e ser banida do império de Assuero, do império persa. No capítulo 2 nós vemos então a ascensão de Esther. O rei faz uma lei, promulga uma lei, anunciando e mandando que se reúnam então todas as belas moças do seu reino, para que ele escolha uma nova rainha que ocupe o lugar de Vasti. Nós vimos toda a providência de Deus em fazer com que Esther fosse essa escolhida. Esther achou graça diante do rei e passou a ser rainha na Pérsia. No capítulo 3, nós temos Mordecai, que foi o cuidador de Esther. Esther era uma moça órfã, cuidada pelo seu tio, Mordecai. E o texto agora traz luz para a história de Mordecai, mostrando que este homem se recusou a se curvar diante de Amã. Amã era um dos oficiais do Império Persa, tido por apreço com o rei, que foi colocado em uma posição de destaque e que exigiu para si algum tipo de reverência, de glória própria. E Mordecai, judeu, que aprendeu desde cedo a adorar um único Deus, se recusa a fazer isso. Eu não vou me curvar diante de um outro homem, eu não vou me ajoelhar diante de Amã, eu não vou prestar saudações, reverências, culto a Amã. Amã, então, tem um plano. E este plano passa a morte dos judeus. Ele chega até o rei e fala, rei, existe um povo que se opõe ao seu império. Existe um povo que recusa-se a seguir a Pérsia e viver como a Pérsia. Peço a você, rei, autorização para acabar com esse povo, exterminar este mal do nosso império. E rei, eu vou te pagar o equivalente a quase 1 ano de arrecadações do império. Um império com tantas ostentações, com tantas riquezas, festas, esbanjando tudo. E esta proposta de Amã pareceu ser interessante ao rei, que topou e falou, ok, pagando bem, que mal tem? Faça-se a tua vontade então, Amã. E o rei assina o decreto, dizendo que os judeus morreriam. E agenda uma data para isso. Capítulo 4, exposto na semana passada, registra o desespero do povo hebreu, do povo judeu, ao receber esta notícia. Vamos morrer. O rei assinou o decreto, será o fim do povo de Deus.
No entanto, Mordecai chega até Ester e manda avisar a ela que isto é o que está sendo pensado e foi editado pelo rei, e pede a ela: Ester, rogue por nós. Ester, vá até o rei e peça ao rei em favor do seu povo. Ester fala: Mordecai, se eu for na presença do rei sem a concessão dele, eu serei morta. Qualquer pessoa que se chegue diante do rei sem ter sido convidada pelo rei é uma grande ofensa. O rei pode me matar, tirar a minha vida. Mordecai então a lembra: Ester, você é parte deste povo. Se nós morrermos, você também morrerá. Ester então tem uma atitude corajosa, registrada no verso de número 16 do capítulo 4, eu quero ler com você. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos jejuar, vamos orar, todo o povo, e eu também, e as minhas servas. E depois eu vou até o encontro do rei. Se for da vontade de Deus, que eu pereça, então será esta a forma como ele conduzirá a história. Do contrário, farei o meu pedido. Ao terceiro dia, então, e chegamos agora no nosso texto. Ao terceiro dia, depois de jejuar, depois de cumprir exatamente aquilo que ela havia proposto, o que mostra, às vezes, uma disposição muito diferente da nossa. Eu vou jejuar. Deu 12:00, eu vou jejuar. Deu 14:00, eu vou jejuar. Deu 15:00, você para e come. Cumpriu-se o terceiro dia, jejuando, sem água, sem pão, orando, orando, orando. Ester, todo o povo e as servas de Ester. Ela então se prepara. É um dia importante. Cumprido aquilo que ela havia dito que faria, o jejum e depois se apresentar ao rei, é chegada a hora inadiável. Eu imagino o frio na barriga de Ester. Ela vai se apresentar diante do rei. Ela vai se vestir pensando neste momento. Talvez a roupa da sua morte, talvez a roupa do seu funeral. Ela escolhe o vestido, ela arruma o seu cabelo. Talvez ela se despeça ali das suas amigas, daquelas que estão ao seu lado lhe servindo. Reflete um pouco na sua vida, de tudo que lhe aconteceu até aquele momento. Medo, com certeza, estava no coração de Ester. Receio sobre o que iria acontecer, com certeza. Ela vai se apresentar diante do rei sem saber se de fato o rei lhe aceitaria. Irmãos, a forma como Ester se apresenta aqui é muito distinta de outros grandes personagens da Escritura. Veja, por exemplo, Moisés. Quando Moisés vai se apresentar diante do faraó, ele já havia tido um encontro com Deus. Deus havia falado: vai lá, vai em nome de eu sou, e eu estarei com você, e eu vou usar você para libertar o meu povo. Deus já tinha dado as garantias para ele. Senhor, mas em nome de quem eu vou? Diga que vai em nome de eu sou. Senhor, e quando as coisas acontecerem, está aqui a vara, você vai fazer prodígios. Veja, por exemplo, a atitude de Elias, enfrentando Acabe e Jezabel, alguém que já tinha tido experiências extraordinárias com Deus, já tinha visto milagres extraordinários, agora se põe diante da rainha para enfrentá-la, mas debaixo desta certeza de um Deus que estava com ele. Veja Daniel, que vai propor coisas extraordinárias diante de um rei com coragem, lá na Babilônia e depois na Pérsia, mas que já havia testemunhado uma fornalha acesa e os seus amigos não terem morrido. Agora Ester não. Nada tinha acontecido com Ester que a desse coragem para ir. Ester não recebeu a visita de um sacerdote falando: Ester, muito bem, que bom que você jejuou, eis que te digo, vai lá, o Senhor é contigo, a vitória é certa. Ester não teve esse tipo de
presságio, de revelação da parte do nosso Deus. Esther não tinha nenhuma garantia, a não ser a sua fé, se sobreviveria diante do rei. Ela então se apronta, coloca as vestes reais e vai então para a frente da casa onde o rei estava. Ela se coloca ali. Imagine alguém se pondo como alvo diante de uma troca de tiros. Esta é a condição de Esther. Ela será vista pelo rei. Ela estará frente a frente com o rei, sem saber o que poderia lhe acontecer. Mas o nosso Deus é o Senhor da história. E com sua mão invisível, Ele está fazendo. E o nosso Deus é aquele que atende às orações do seu povo. E o nosso Deus foi aquele que esteve atento o tempo todo para o jejum que Esther, Mordecai e todo o povo fizeram. E quando o rei vê Esther, tal qual daquela primeira vez, Esther é vista com graciosidade por parte do rei, que estende o seu cetro como demonstração de aprovação. Pode vir, pode se aproximar, tens a permissão. Ufa! A primeira parte, então, passou, deu certo. Esther conseguiu uma audiência com o rei. Esther conseguiu estar na presença do rei sem ser morta pelo rei. Mas isso não resolve os problemas. Afinal de contas, a lei ainda está em vigor. Há uma lei escrita e assinada pelo rei, dizendo que o povo de Esther, que o povo judeu morreria, seria assassinado. Uma parte do plano se concretizou. Esther está diante do rei, mas o problema ainda não está resolvido. Uma batalha ainda maior começará. O rei olha para Esther e, claro, o rei sabia o perigo que Esther se dispôs a correr. O rei não viu aquela cena sem algum tipo de espanto ou pelo menos surpresa. Imagine alguém que exerce o poder matando o tempo todo. E é interessante que existem gravuras do Império Persa mostrando o rei Assuero, o rei Xerxes, com os seus ao lado, e no palácio, ao lado do trono, um homem com um machado. Isso são gravuras, histórico, registro de como era este império. Ficava ali alguém com um machado em prontidão para atender aquilo que o rei falasse. Uma audiência que não satisfez o rei, machado, cabeças rolavam. O rei, então, em alguma medida, olha para a atitude de Esther e tem a consciência do que ela fez. Por isso que ele diz: diga o que você quer, e até mesmo se for a metade do reino, eu te darei. Porque ele imagina que ninguém arriscaria o seu pescoço por nada, por algo insignificante. Mas Esther responde o rei pedindo apenas uma coisa: rei, chama Amã, e vem você e Amã para um banquete que eu quero preparar para vocês. E lá nesse jantar eu falo: ok. O rei atende o pedido de Esther e apressadamente manda chamar Amã. Cadê Amã? Chamem Amã logo, vamos, que eu quero logo esse banquete, eu quero saber o que ela quer dizer. Correm apressadamente, chamam Amã, chegou a hora do banquete, tudo pronto, preparado. Esther não faz o pedido no primeiro momento. Agora é um segundo encontro, é um segundo momento. Quem sabe agora Esther diga o que quer. Quem sabe agora Esther diga o que ela espera do rei. A música toca, a comida é servida, a bebida é servida, e o rei está ali, pensando, esperando, ansioso por saber o que Esther quer. Diga então, Esther, fale para mim. O que é que você quer? E até mesmo se for a metade do reino, Esther, eu te dou. E agora ele vai dizer essas palavras por uma segunda vez, diante de todos os seus nobres, diante de Amã, diante de todos os seus servos. Ele faz mais uma vez a promessa: até mesmo se for a metade do reino, eu te dou. Repete isso em mais um momento.
a resposta de Esther? Rei, chama Amã e venha para um segundo jantar, um segundo banquete que eu quero preparar para você. Talvez você se pergunte, por que Esther não falou logo? Por que Esther já não falou, rei, olha, aproveitando que a gente está aqui, já que o senhor me aceitou, já que você deixou eu vir até você, já que você estendeu o certo para mim, deixa eu falar logo o que é. Quem garantiria que Esther teria uma outra oportunidade daquela? Um outro encontro daquele? Eu não sei se você já teve esta oportunidade de se reunir com alguém muito importante. Em muitos momentos, buscando ajuda e recursos para a igreja, a gente se vê falando com pessoas importantes. E é interessante ver a forma sempre agitada da rotina dessas pessoas. Eu me lembro na época da pandemia, que nós fomos falar com o prefeito da cidade sobre a situação das igrejas. Agenda cheia, não há um tempo. Então, olha, vai ter uma brecha aqui, entra lá e fala o que você tem que falar. E aí você se prepara, o tempo é curto, você quase que decora um discurso pronto, os argumentos para chegar e falar isso, 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 a igreja tem que ficar aberta por esse e esse motivo, e pronto. É sempre assim. Essas pessoas não têm tempo a perder. Decisões são tomadas, o futuro de uma nação está ali nas mãos de Assuero. E ela poderia ter pensado, olha, não haverá outra oportunidade, deixa eu pedir logo o que tem que ser pedido. Mas por que Esther não fez isso? Eu quero colocar quatro motivos para Esther ter adiado o seu pedido nesses 2 jantares. O primeiro, e sem dúvida nenhuma, o mais importante, depois da oração, irmão, Deus vai agir. Inclusive, moldando o coração de Esther para o tempo certo e para a hora certa. Saber o que falar nesses momentos, representar o povo de Deus em momentos cruciais, exige-se e muito desta ação sobrenatural de Deus, de ser tomado pelo Senhor e capacitado pelo Senhor para ir e falar assertivamente. Não tenhamos dúvidas de que não houve nenhuma habilidade ou nada de tão extraordinário, única e exclusivamente em Esther. Claro, ela foi especial, mas estava sendo usada por Deus para um propósito maior. Segundo motivo pelo qual ela não falou nada, valorizar o seu pedido. Veja, diante do rei, e diante de uma oferta dessa, metade do reino, pede e eu te dou. Será que nós intercederíamos por um povo ou aceitaríamos a proposta do rei? Ok, eu vim aqui por uma coisa, mas pensando bem, metade do reino não é algo tão ruim assim. Mas quando ela se nega a pedir de imediato, ela valoriza o seu pedido. Imagine que este rei, que sabe o risco que Esther correu, questionando a ela e oferecendo metade do reino, quando ela não fala, ok, era só isso mesmo que eu vim pedir. Imagine o que esse rei pensou. Rapaz, se não é a metade do reino suficiente para resolver os problemas dela, o que será então? O que será de mais valioso do que metade do meu império? O que será de mais valioso do que metade de tudo aquilo que eu tenho, de todas as conquistas que eu fiz? O que pode ser mais importante para alguém? Estamos falando de uma nação corrompida, onde decisões eram tomadas a partir de uma boa mala de dinheiro correndo aqui e ali, onde interesses eram favorecidos e dados a partir desta corrupção pelos recursos. Talvez algo semelhante às muitas negociatas do Ministério da Educação, onde interesses são satisfeitos com um bom pagamento. Algo sujo, reprovável, tal qual o mensalão, ou as muitas aprovações de um Brasil tranquilo e feliz de anos atrás, onde com um bom dinheiro tudo se aprovava e tudo se noticiava, tal qual queria-se a quadrilha que bancava tudo isso. Era a Pérsia. Era a Pérsia. E nesta Pérsia, o rei cogita: o que será mais valioso do que metade do meu reino? Ela valorizou o seu pedido.
Mas há um terceiro motivo para Esther não ter pedido logo de pronto. Ela aguçou a curiosidade do rei. Ela primeiro valoriza o seu pedido. Rei, metade do reino não é tão importante do que aquilo que eu vou te pedir. E ao mesmo tempo ela desperta uma curiosidade que é sem tamanho. Sabe aquela coisa que a pessoa vira para você, você está bem, você está feliz, você está tranquilo, você veio para a igreja, você veio para o culto de ceia, até o momento que o pastor vira para você e fala, preciso falar com você essa semana. Aí já bate aquele frio na barriga, meu Deus, o que aconteceu? Eu já fiz isso com algumas pessoas, sem nenhuma maldade, e as pessoas falam, pastor, não faz isso, misericórdia. Eu vou ficar doido, não vou conseguir dormir, pastor, tão ansioso que eu vou ficar. Fala logo o que é, dá uma pista pelo menos, só fala o assunto, depois a gente agenda a conversa. Eu aprendi a não fazer mais isso. Na hora que eu estou cumprimentando as pessoas, eu só cumprimento, dou uma boa semana e deixo. Depois, durante a semana, a gente conversa, porque se a gente fala ali na porta, não, irmão, depois eu preciso falar com você, acabou. A paz foi embora. A mesma curiosidade tomou conta do coração de Assuero. O que essa mulher tem para me pedir? O que há de tão importante que não pode ser dito aqui, na minha frente, que tem que ficar para um jantar? E por que ela chamou Amã? E aí chega no jantar, ansioso para saber, comida para lá, bebida para cá, anda logo, Esther, fala o que é um novo jantar, rei. Concede-me. O rei estava tão intrigado que ele não consegue dizer não. Ok, para quem prometeu o reino não vai dar um jantar a mais, um banquete a mais no dia seguinte? Combinado, amanhã tem mais. Vamos lá. Mas há um quarto motivo, e este é muito interessante. Quando Esther usa dessa estratégia, guiada por Deus, ela fez o rei se comprometer com ela diante de Amã e diante dos seus. Pense numa negociação. Pense numa negociação, dessas que eu acabei de citar, de governos atuais e de governos passados, de governos corruptos. E pense que nessa negociação, Amã prometeu ao rei quase que 1 ano de tributos antecipados. Pensa nisso como uma negociação. E isso foi suficiente para o rei assinar um decreto dizendo, mate os judeus. Agora, 1 ano de tributos não se equivale à metade do império, que era o que o rei estava propondo. Vamos pensar em relação de valores. Veio Amã e conseguiu um decreto pelo valor de quase 1 ano de imposto. Vem agora Esther, que vai fazer um pedido, mediante a uma promessa feita pelo rei de metade de um império. Promessa esta, que foi dita e repetida, e o grande problema aqui, que Esther sabia, é que a palavra do rei não poderia voltar atrás. Uma conversa simples não faria o rei voltar atrás numa decisão e desconsiderar a lei. Quando o rei diz a ela, pede o que você quiser, até mesmo a metade do império, ele deu o valor do pedido de Esther. Eis aqui o pedido de Amã, lhe custou 1 ano de tributos. Eis aqui o meu pedido, custa metade de um império. E agora, rei? O que você vai fazer? Mas algumas coisas nós aprendemos aqui. A primeira coisa que a gente aprende nessa primeira parte do nosso texto é sobre a oração e a dependência que precisamos ter do Senhor. Oração e dependência são quase coisas sinônimas. Todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos falando, Senhor, nós não conseguimos resolver, por isso estamos aqui. Quando nós colocamos-nos de joelho orando por alguém que está enfermo, nós falamos, Senhor, nós não temos condições de resolver, resolva por nós.
Quando nós nos colocamos de joelho e derramamos diante do Senhor as nossas lágrimas e falamos dos nossos problemas, nós estamos dizendo: Senhor, eu dependo de Ti para a solução deste problema, eu não consigo sozinho, me faltam as ideias, me faltam os meios, me faltam os recursos, Senhor, faz por mim aquilo que eu não posso fazer. Por isso, todas as vezes que nós dobrarmos os nossos joelhos, nós estamos diante do Senhor, Criador de todas as coisas, dizendo a Ele: nós precisamos e dependemos de Ti. Por isso, irmãos, a oração é tão importante. Por isso, orar e buscar a Deus é tão necessário. Senhor, eu vou orar pelos meus filhos porque eu reconheço que eu não serei o pai ideal. Senhor, eu me ponho aqui de joelhos diante do meu casamento, pedindo pelo meu casamento, porque eu reconheço que por mim só eu não consigo ser o marido que a Vanessa merece. Senhor, eu me ponho de joelhos e oro pela minha igreja e oro pelo meu ministério, porque eu reconheço que eu preciso de Ti. Porque as minhas ideias não serão suficientes, porque os meus talentos não servirão plenamente à igreja, eu preciso do Senhor. O contrário também é uma verdade. Quando de cabeça erguida e queixo alto, nós saímos a fazer todas as coisas, a viver os nossos dias, um atrás do outro, sem nos humilharmos diante do nosso Deus, a nossa fala a Ele é: Senhor, eu dou conta de casa, do trabalho, da família, das finanças, dos filhos, sem precisar falar contigo. Afinal de contas, eu tenho a solução. Nós precisamos entender que a oração precede os momentos importantes da nossa vida. A oração precisa vir antes das nossas decisões. Senhor, eu posso decidir sozinho, mas eu não consigo, eu preciso do Senhor. Senhor, eu posso escolher ensinar e corrigir meus filhos sem consultar a Ti, sem orar a Ti, mas eu estou aqui orando porque eu reconheço que é difícil e que eu preciso do Senhor. Senhor, eu posso viver a minha vida profissional acordando 5 horas da manhã, entrando no ônibus, entrando no carro, indo lá e fazendo os meus relatórios, minhas vendas, meus negócios, sem depender de Ti, confiando na minha faculdade, no meu conhecimento, na minha experiência, mas eu estou aqui, Senhor, de madrugada, antes ainda de sair de casa, orando e falando: Senhor, eu preciso de Ti, eu vou dar respostas, eu vou comprar coisas, eu vou dirigir vidas de pessoas, e eu não posso fazer isso sem dizer que eu preciso e dependo do Senhor. 3 dias de jejum, para estar diante do rei, porque ela precisava da ação do Senhor e da capacitação do Senhor. A segunda aplicação para nós, neste trecho que lemos, é a sutileza de Esther. E para você entender esta ideia da sutileza, junte 2 ideias: a suavidade e a gentileza. Suavidade diante do rei. Calma. Atitudes pensadas, palavras pensadas, diante do rei. E ao mesmo tempo gentileza, doçura. Gentileza em oferecer um jantar, gentileza em chamar um inimigo para estar ali. Uma doçura única, que tem faltado a muita gente barraqueira. Nós deixamos de ser aqueles que resolvem pela excelência gentil de um servo de Deus, para ser aqueles que vão postar absurdos nas redes sociais, em busca daquilo que nós dizemos ser o nosso direito. Você é crente em Cristo Jesus. Até a forma como você resolve os seus problemas deve ser diferente. O crente não pode ser barraqueiro. O crente não pode ser aquele que vai virar e falar: olha, eu vou aí e quebro tudo, hein? Eu vou postar nas redes sociais, falando lá, minha avaliação. Você é crente. Você é crente. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Você é crente e é a imagem de Cristo e tem que ser a imagem de Cristo. E Cristo não resolveria dando piti na porta de loja. Cristo não resolveria dando piti em Facebook, prejudicando os outros, prejudicando o trabalho dos outros, prejudicando funcionários, famílias, pessoas. Crente vai lá e em amor, prontidão, ensina, discipula. Vem aqui.
Eu preciso te ensinar a forma certa de trabalhar, a forma certa de fazer, para que o seu erro não se repita, nem comigo, nem com o outro. Mas eu não vou fazer isso te xingando, não vou fazer isso te ofendendo. Eu quero vir orar com você e te mostrar biblicamente uma solução melhor para que você sirva no seu negócio. Porque me prejudicou, mas esta foi, na verdade, não um prejuízo para mim, mas uma oportunidade para eu te ensinar em amor, para que você seja alguém melhor. É assim que crente faz e resolve as coisas. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. É assim que diz a palavra. Se o teu irmão pecar, vai lá, arguí-lo entre ti e ele só. Chama lá, ei moço, vem cá. Olha, não foi legal o que você fez. Meu pedido veio errado. Você foi desonesto. Deixa eu te mostrar o que é certo. É, pastor, mas assim eu vou ficar no prejuízo sempre. Quem nos paga é Deus. Entenda isso. Existe uma matemática do céu que Deus faz, irmão. Pastor, se eu for agir desse jeito, eu nunca vou ter nada. Não são as pessoas, nem é o Código de Defesa do Consumidor, nem é o freguês, ou o cliente, ou o empresário que vai te dar alguma coisa. É sempre Deus, e só Deus. Põe isso na sua cabeça. Ok, eu quero te ensinar. Não quero aprender, não. A empresa é minha, vai querer me ensinar a fazer meu negócio? Ok. Vou morrer com prejuízo, pastor? Não, você não vai morrer com prejuízo. Deus está lá no céu. Ele viu quanto foi esse desaforo? Foi R$50. Dessa desonestidade que esse mau profissional fez, ok. Lá na frente, esses R$50 vai voltar, irmão. Deus é excelente, tanto na matemática quanto na justiça. Creia nisso, eu não vou fazer barraco, eu não vou xingar, eu não vou ofender. Eu vou tentar ensinar. E se a pessoa não estiver pronta a aprender, eu vou confiar na justiça do Senhor. Salmo 37, habita na terra, faz o bem, e Ele fará sobressair a sua justiça como sol, como luz ao meio-dia. É simples. Não é o PROCON que te indeniza. Põe isso na sua cabeça. Não pense que você está ganhando alguma coisa. Quem dá e quem tira é Deus. Sempre Deus. Senhor, minha vontade era reclamar, pegar meu dinheiro de volta e acabar com isso, tal. Mas não é assim. Não é assim. Senhor, eu quero ensinar essa pessoa. Senhor, eu fui lá, ela me xingou mais ainda. Não quis me ouvir, não quis me ressarcir. Mas eu sei que o Senhor é um Deus justo, que a seu tempo fará justiça. E vai voltar. 50, 100, 20. Ou vocês acham que Deus é menor do que Assuero? E que tem condições de dar menos do que a metade do seu reino? O nosso Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, Criador dos céus e da terra. Não importa o tamanho do prejuízo que os homens lhe causem, o nosso Deus é o justo juiz remunerador daqueles que temem a Ele. Creia nisso. Esther, então, foi com sutileza, com gentileza, com educação, com suavidade. Mulherada, para de fazer barraco. Pastor, por que você está falando só mulherada, seu machista? Não é isso. Mas vamos ser justos. Quem mais dá barraco hoje em dia? Quem é que mais quebra tudo hoje em dia? Eu não vou entrar no mérito do porquê isso é assim. Mas, minha irmã, se você está no perfil da mulher rixosa, barraqueira, que só resolve no grito, que só resolve tacando copo na parede, que só resolve xingando o marido, xingando os filhos. Minha irmã, para com isso. Para com isso em nome de Jesus. Deus te chama a uma vida excelente, de gentileza, suavidade. Mas vão me fazer de trouxa, pastor, eu sou empoderada. Meu irmão, o poder está no nosso Deus. Está no nosso Deus. Creia nisso, acalma os seus ânimos. Senhor, meu marido merecia ouvir um monte de coisa, mas eu vou tratá-lo com suavidade. Sabe o que Paulo nos ensina? Pedro nos ensina na sua primeira carta, ele fala, irmãs, que você ganhe o seu marido pelo seu proceder, pelo seu comportamento. Que você ganhe ele assim, pela gentileza, pela educação. Ah, se eu falar isso, você não conhece o miserável que está lá em casa, pastor. Aquilo ali não ganha nem se eu lamber o pé dele. Então ora para o Senhor e fala, Senhor, muda.
o abençoado. Meus irmãos, você crê que Deus tem poder para mudar um pecador? Eu creio, senão eu não era pastor. Você crê que Deus tem poder para remover o miserável que estiver atrapalhando a sua vida? Eu também creio nisso. Então a gente começa orando, Senhor, muda, transforma o abençoado. Ou então, leva ele para estar contigo na glória, que será incomparavelmente melhor. E creia, alguma coisa Deus vai fazer. Mas não faça aquilo que é errado. E nem mate o cara. Deixa Deus levar. Não vai ajudar Deus, não. Irmãos, nós temos que crer nisso. Senhor, eu vou fazer aquilo que é certo. E o Senhor vai resolver. Meu desejo é que ele mude, que ele entenda. E agora eu vou incluir os homens também. Que ela mude, que ela entenda. Que seja diferente. E eu vou agir de boa. Vou parar de brigar, de xingar, de postar, de bater, de gritar feito doido. E vou com suavidade buscar resolver as coisas. E eu sei e creio que Deus vai fazer alguma coisa. Ou mudando, ou levando. E o nosso Deus tem poder para fazer tanto um quanto o outro. Se você está fazendo a coisa errada, muda logo, senão Deus te leva. Irmãos, há uma terceira lição que nós aprendemos aqui com Esther. Grandes batalhas se vencem com paciência. Não tenta resolver tudo num dia só. É algo grande demais. E convenhamos, qual é o tamanho do desafio com os nossos filhos? Algo que eu aprendi com 3 anos de João Pedro. Não é só uma fase. Não é só uma fase. Porque a fase, que vem outra fase, que vem outra fase, que vem outra fase, e a conclusão que eu chego é que é tudo uma fase só. Chamada fase do pecado. E quando vai mudar essa fase do pecado, pastor? Na glória. Só lá. Porque ele dava muito trabalho de uma coisa, agora dá de outra, e depois vai ser de outra, e assim vai indo. Qual é o tamanho do meu desafio com João Pedro? É enorme. E com a Cecília, maior ainda. E com aqueles que intentarem contra a Cecília, muito maior. Muito maior. E como que nós vamos vencer esta batalha? Com paciência. Com paciência. Não vai resolver um dia. Pastor, eu preciso de um aconselhamento. Aí vem no aconselhamento, acha que o pastor vai falar 40 minutos e pronto. Pô, resolveu. Pronto. Aí vem no aconselhamento, o pastor fala, meu irmão, você tem que orar, tem que ler a Bíblia. Só isso, pastor, que o senhor tenta falar? É, irmão. Ah, mas não adianta. Quero alguma coisa para agora, pastor. Vai, desenrola, fala um mistério aí. 3 coisas que eu tenho que fazer para mudar tudo na minha vida. Não é assim. Paciência. E as coisas vão acontecer. Qual é o tamanho da batalha do casamento? Você casa para viver até que a morte separe. 1 ano, 2 anos, 3 anos? Não, 20 anos de casado, 50 anos de casado. Então tem que vencer essa batalha com paciência. As coisas lá na sua empresa vai resolver de um dia para a noite? Não, paciência. Grandes batalhas se vencem com paciência. Vamos, Esther, desembucha. Não, um jantar. Vamos, Esther, fala agora. Não, amanhã. Paciência. As piores respostas são aquelas que a gente dá muito rapidamente. E você é testemunha e com certeza pode compartilhar comigo depois. Um dia que você respondeu rápido demais ou agiu rápido demais e percebeu ter feito uma grande besteira depois. Mas são grandes batalhas. Claro que as coisas menores da vida você tem que resolver com prontidão. A febre da criança, você não vai poder falar, não, o pastor falou paciência, vamos depois de 5 dias, aí morreu. Não, mas as grandes batalhas, com paciência. Enquanto tudo isso acontecia com Esther, saiu Amã, naquele dia, alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai, à porta do rei, que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Aí vem o outro lado da história. Olha o que acontece. Por que Esther chamou Amã para o jantar? Para que Amã fosse testemunha do que o rei estava falando.
A partir do momento que o rei estendeu o cetro e disse para Ester, Ester, é o seguinte, até metade do reino eu te dou, o que ela pensou? Opa, pera lá, é a brecha. Se tem que reverter a lei que Amã mandou criar, e Amã sabe que deu só 1 ano de tributos, e o rei agora está me oferecendo metade do império, eu chamo Amã para conversa. Vamos negociar então. Que Amã venha e ouça o que eu vou pedir. Rei, chama Amã. Ester aqui, com um bolo de fubá pronto. E Amã felizão vindo com a farinha. Olha como eu sou legalzão, olha como eu sou bom. E Amã feliz da vida, contente. Saiu do jantar pensando, rapaz, pensa num cabra bom, de conceito, parça de açoeiro. Aqui, ó, o reizão lá, Ester podia chamar um monte de gente, chamou, foi eu. Eu sou Amã. Aí tá lá Amã, feliz. Saiu do jantar, VIP, top. Aí ele encontra na porta da casa do rei, Mordecai, desafeto dele. Qual a expectativa de Amã? Que Mordecai se curvasse, que pelo menos Mordecai se levantasse e falasse, Vossa Excelência. Diz o texto que Mordecai nem se moveu, indiferente ao fato de Amã estar passando. Amã ficou doido, enfurecido. E aí, o que Amã vai fazer? Vai convocar um culto solene de adoração ao seu ego. Convida a mulher, convida os seus amigos, e lá na casa dele, diz o verso de número 11, contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão dos seus filhos, e como o rei tinha engrandecido e exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã, gente, vocês acham que foi só o rei? A própria rainha Ester me chamou para o jantar. Rapaz, eu estou bom, estou bem na foto. Mas aí veja, verso 13. Porém, tudo isto não me satisfaz. O rei, minha riqueza, meus filhos, mas eu não estou satisfeito. E sabe por que eu não estou satisfeito? Porque tem um judeu, Mordecai, que não se curva diante de mim. Esse miserável se recusa a considerar a minha honra. Está lá sentado na porta do rei. E não sai de lá e também não me elogia, não me exalta, não me reconhece. Amã fica feliz pela exaltação que o rei lhe deu e que a rainha lhe deu estando no jantar. Isso deixa ele alegre, contente. O reconhecimento. Mas, por outro lado, Amã se ira e se entristece, se enfurece, porque não tem o reconhecimento de um tal de Mordecai judeu. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos. Aí nessa hora sempre aparece alguém bom para te dar conselho. Aí eles falam, Amã, faz o seguinte, pega a dica, coisa boa. Faz uma forca, mais ou menos aí 30 metros de altura. É o equivalente a 50 côvados. Cada côvado tem 60 centímetros. Então você pega ali 50 côvados, vai dar uns 30 metros de altura. 30 metros de altura, só para você ter noção, é um prédio de 10 andares. Imagina uma forca de 10 andares de altura, para pendurar alguém pelo pescoço. Ideia suave, super suave, é assim que você resolve os problemas. Ó, tem um problema com alguém, forca de 10 andares, simples, aí você resolve. Faz uma forca, mano, enforca esse homem perante o rei, e depois você vai feliz para o jantar. Aí você vai ficar jóia. Acabou a sua tristeza, você vai à noite, vai feliz para o jantar. Mas faz isso amanhã já, viu? Amã, dá um jeito aí, constrói uma forca de 30 metros de altura, enforca o homem, depois você vai jantar feliz, contente com o rei. A sugestão foi boa. Aceita por Amã, que mandou levantar a forca. E semana que vem a gente continua a história. Mas o que a gente aprende com esse trecho da narrativa? Algumas lições. Primeiro, cuidado com a necessidade do reconhecimento. Perceba que o humor de Amã regia-se por sua vaidade e pelo reconhecimento que ele tinha ou não tinha. Se tem reconhecimento,
Feliz. Se não tem reconhecimento, irado. Se todo mundo se levanta, aplaude e o tem em grande estima, feliz. Se um judeu qualquer, simples, não se levanta para reverenciá-lo, triste. Irmãos, a gente olha e fala, isso daí, pastor, é coisa de gente muito grande. Aquela coisa, a pessoa chegou no poder, aí o poder subiu a cabeça. Besteira. Esse efeito não acontece só com os altos cargos, as altas posições. Você posta alguma coisa, dá 10 minutos, já entra lá para ver se alguém comentou. Se alguém curtiu. Ah, tem alguma coisa errada acontecendo. Já fazem 12 minutos que eu postei. Ninguém. Ah, que eu não tenho amigo. São 1.270 amigos lá, mas ninguém me deu parabéns. Ninguém. E a pessoa vive em função disso. E nós, com a superexposição das redes sociais, tendemos e muito, a vaidade do nosso coração. A ser visto, a ser lembrado, a ser considerado, a se sentir amado. Isso é vaidade. É vaidade. Existe um ídolo lá dentro, clamando por reconhecimento. Então, se eu fiz e todo mundo aplaudiu, foi bom. Independente de fazer uma justa avaliação para saber se realmente aquilo foi bom. Mas se todo mundo curtiu, então foi bom. É o pragmatismo do aplauso, das curtidas. Pouco importa se aquilo foi verdadeiro ou não. Pouco importa se aquilo glorificou a Deus ou não. Pouco importa se aquilo está certo ou não. Se aquilo atingiu algum objetivo maior ou não. Se todo mundo gostou e aplaudiu, então deu certo. Foi excelente. Grande estratégia. Brilhei. Mas aí você faz tudo certinho. Se empenha, se dedica, glorifica a Deus, mas ninguém reconhece. Aí você fica frustrado. Vai chorar. Porque ninguém me ama. Porque ninguém vê meu esforço. Ah, pastor, porque nessa igreja é assim. Estou cansado. Parece que só eu, pastor, estou aqui, trabalhando. Pastor, o senhor nunca falou lá na frente. Obrigado, irmão. Ô, pastor, não faz assim. O senhor tem que amar suas ovelhas e mostrar que elas são importantes. Que o que elas fizeram foi sensacional. Porque se não há o reconhecimento, então vem a frustração e a tristeza. E aí, você desconsidera que talvez você tenha feito com excelência e tenha agradado a Deus e tenha sido realmente bom aquilo. Porque se ninguém reconheceu, se ninguém curtiu, então não foi bom. Nós precisamos lidar melhor com a vaidade do nosso coração. Seja uma boa esposa, se ele reconhecer ou não. Seja um bom marido, se ela reconhecer ou não. Seja um excelente funcionário, se vier o aumento ou não. Porque você faz para Deus e para a glória de Deus. E mais uma vez, na matemática do céu, Deus acerta todas as coisas. Faça com excelência, faça da melhor forma, independente dos elogios ou das críticas. Você não precisa estar apegado aos resultados. E essa é uma das coisas mais belas do desafio de Deus para as nossas vidas. Deus nunca exige de nós resultados. Olha que interessante. Ensina a criança no caminho que deve andar. Essa é a exigência. O resultado pode ser uma consequência. Mas Deus não fala para você, entregue para mim um filho perfeito. Ele fala para você, ensina a criança. É só isso. Ele fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. É só isso. Ele não fala, apresente para mim por ano 15 almas convertidas. Ele não pede isso. Ele pede, prega o evangelho. E se ninguém se converter, ele fala, tudo bem, você pregou o evangelho? Preguei. Então tá bom, você fez o que eu mandei. É só isso. Deus fala para você, domine a criação. Cuide dos peixes do mar. Cuide das aves. Cuide dos animais. Cuide do jardim. Trabalhe direitinho. Do suor do seu rosto você comerá. É só isso. Ele não manda você ser sensacional, primeiro lugar da sua turma, top 10 na sua profissão, o maior empresário do ano, lucro e faturamento excelente. Ele não exige de você resultado nenhum. Ele só fala para você,
faça com excelência para a minha glória. É só isso. O problema é que nós estamos apegados aos prêmios, ao reconhecimento, às exaltações, aos relatórios que nos coloquem lá em cima. Deus não está interessado em nenhuma dessas coisas. E todas essas coisas só atingem a um propósito: o nosso ego, o nosso coração. Cuidado com a vaidade. Pastor, eu acho que esse não é o meu problema. Eu não acho que eu sou vaidoso. Eu não acho que eu sofro desse problema de Mordecai. Eu acho que o senhor está falando aí para outras pessoas, eu nem tenho redes sociais. Isso aí é coisa de outras pessoas, pastor. Sabe quando é que você vai descobrir isso? Através dos seus sentimentos aflorados. Comece a pensar, quando você está muito bravo, muito irritado, ou muito feliz, empolgado, o porquê você está irritado ou empolgado e animado? A resposta para essa pergunta vai dizer qual é o seu ídolo. A resposta a essa pergunta vai dizer qual é o seu ídolo. Então eu estou lá, muito feliz, empolgado, porque vieram 80 pessoas na programação que eu propus. Essa foi a sua motivação? Esta é a motivação da sua alegria? Então é uma motivação vaidosa. Não, pastor, estou muito feliz. Olha, esse ano, lá em cima, deu tudo certo. É por isso que você está feliz? Então isso satisfez o seu ídolo. Sou feliz com Jesus. Se paz é mais doce ou se dor é mais forte? E o que me trará essa felicidade? Saber que eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Vieram 10, estou feliz. Não veio ninguém, estou feliz. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Qual era a minha missão? Vir, organizar, fazer. Eu falei tudo para o meu filho, ele não fez nada, mas eu estou feliz. Ele sempre faz isso. Porque a minha missão é ensinar, não é o resultado. Eu fui um bom marido, mas a minha esposa não me elogiou. Ok, mas eu estou feliz, estou satisfeito no meu casamento. Por quê? Porque eu fiz aquilo que Deus mandou fazer. Amar sacrificialmente a minha esposa. E isto basta. Os seus sentimentos, naquele momento de afloração, questione-se: por que eu estou feliz ou por que eu estou triste? Se a grande justificativa for o quão satisfeito consigo mesmo você está, então você tem um problema de um ídolo aí dentro do seu coração. Terceira aplicação aqui com a vida de Amã. Busque conselhos com boas pessoas. Ninguém que te recomende fazer uma forca de 30 metros. Por favor. Busque um bom conselheiro bíblico. Busque um servo de Deus, uma serva de Deus. Não entregue a sua vida, nem a vida dos seus filhos, nas mãos de alguém que não tenha temor, amor e conhecimento deste livro sagrado. Não entregue a sua vida, os seus sentimentos, as suas frustrações, as suas angústias, nas mãos de alguém que não respeite, não ame e não conheça este livro. Seja ele médico, engenheiro, psicólogo, teólogo, pastor, amigo. Eu não quero saber qual é o seu diploma. Eu não quero saber se você tem CRM, CRP, CR não sei o quê, PCC. Eu quero saber uma coisa. O que significa esse livro para você? Você ama esse livro e você conhece esse livro? Conheço, amo e sigo. Então senta aqui, eu quero ouvir o que você tem a me dizer. Do contrário, agradece e sai. Nós deixamos ímpios nos ensinarem e nos mandarem fazer forcas. E quantas forcas estão sendo construídas nas salas das nossas casas, nos quartos onde estão seus cônjuges? Quantas forcas estão sendo colocadas em nossas vidas por meio de pessoas que não temem a Deus e não amam a Escritura e não aconselham de acordo com a Escritura? E talvez essa pessoa seja o seu pai, seja a sua mãe, seja o seu melhor amigo. Se não ama a Escritura e se não vive a Escritura, não importa para você. Busque conselhos com pessoas que se submetam a este santo conselho da palavra de Deus. E para preencher o vazio,
do seu coração, busque Cristo Jesus. Busque Cristo Jesus. Amã tinha todos os favores do rei. Tinha um bom emprego. Estava no auge. Ele só podia, acima dele, ocupar o lugar do rei. Não tinha outro lugar. Então ele estava no top dos tops. Tinha riquezas. Estava satisfeito? Não. E por que ele não estava satisfeito? Porque um vazio estava ali no seu coração. E o vazio do seu coração, tenha certeza, não será preenchido por dinheiro. Não será preenchido por sucesso profissional. Irmãs que estão aqui, que são atacadas todos os dias pelo feminismo, tentando convencê-las de que a sua felicidade estará em você ser bem-sucedida na sua carreira, que a sua felicidade estará em você ter uma vida autônoma, independente, não dependendo de homem para nada. Para ser feliz, esqueça isso, a sua felicidade está em Cristo Jesus, e Cristo Jesus te manda você se submeter ao seu marido tal qual você deve se submeter a ele. Você, marido, a sua felicidade e satisfação não está no sexo, na satisfação do prazer sexual a todo e qualquer custo, até que isso valha pela pornografia. Não, a sua satisfação estará em Deus e em Cristo satisfazer os anseios do seu coração. Se Cristo não estiver presente na sua vida, você nunca estará satisfeito. Nem com todo o dinheiro deste mundo, nem com todas as mulheres deste mundo, nem com todo o sucesso de uma vida profissional e carreira deste mundo. Quem satisfaz o vazio do nosso coração é Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra.